Olá, eu sou Marcelo Toledo, economista-chefe da Bradesco Asset, e estou aqui para compartilhar a nossa visão sobre o cenário de curto e médio prazo, para o mundo e para o Brasil. A crise de 2020, que começou em 2020, ainda não terminou, estamos em 2021, portanto, a gente deveria se chamar da crise de 2020 e 2021, mas é uma crise diferente, né? Naturalmente, a gente sabe que não é uma crise econômica, foi um desastre natural. Então, a primeira questão importante é quando esse desastre natural vai terminar. Houve um progresso muito rápido e com muitas vacinas, então foi uma surpresa positiva que temos cerca de uma dezena de vacinas aprovadas ou em vias de aprovação em um espaço de menos de um ano, desde que começou a epidemia. Então, já nesse momento que a gente está conversando aqui, cerca de 200 milhões de doses aplicadas no mundo, ainda falta muito para, de fato, ampliar a vacinação em vários países, mas um progresso muito importante. Acreditamos que ao longo do segundo trimestre e terceiro trimestres, claro que com maior, digamos, de uma forma mais ampla nos Estados Unidos e na Europa, a vacinação vai acontecer, mas que também em outros países ganhe velocidade essa vacinação. Portanto, ao longo do segundo semestre, é bem possível que os efeitos diretos da epidemia já estejam refluindo. Há muitos riscos no horizonte, novas variantes, já pelo menos 3 no mundo. Vai ser preciso verificar como isso pode mudar a dinâmica da epidemia, mas a perspectiva é boa, é favorável no sentido que a vacinação aconteça e, portanto, a epidemia gradualmente reflua ao longo do tempo. Isso deve sustentar uma recuperação global que está sendo impulsionada nos países desenvolvidos, principalmente, por condições fiscais e monetárias muito expansionistas. A grande questão que vai ficar de médio prazo dessa crise, além dos problemas de desemprego, um desemprego bastante elevado em vários países do mundo, vai ser, de fato, o endividamento público. Nos Estados Unidos, uma alta bastante forte. Na Europa, países que já enfrentavam problemas fiscais muito relevantes. O caso da Itália é o caso mais dramático, já tinha uma dívida de cerca de 130% do PIB e agora deve encerrar essa crise com um patamar mais perto de 160% do PIB. Então, de fato, nos próximos anos, uma outra questão importante vai ser a normalização ou retirada dos estímulos monetários. No Brasil, as questões também passam pela epidemia. A vacinação é mais atrasada aqui nos Estados Unidos e na Europa, provavelmente, mas tende a ganhar corpo nesse segundo trimestre. E ao longo do segundo semestre, acreditamos que a epidemia gradualmente também arrefeça aqui no país. O tema fiscal é um tema da maior importância. O Brasil adotou programas fiscais bastante relevantes. O déficit primário chegou a 9,5% do PIB ano passado e a dívida bruta a quase 90% do PIB. Ela ficou um pouco abaixo do esperado, mas ainda assim um patamar muito alto. E o déficit primário esperado para 2021 também é maior do que 3% do PIB. Provavelmente teremos uma nova rodada de auxílio emergencial nesse ano de 2021 e outras despesas que vão pressionar o resultado fiscal nesse ano. Portanto, o desafio de retornar ao equilíbrio fiscal, ele está sendo novamente adiado e agora, de certa forma, postergado para 2022. Então, no curto prazo, o estímulo fiscal tende a ajudar o PIB, mas, de certa forma, estamos adiando o enfrentamento do problema fiscal, que agora fica para 2022, que é um ano eleitoral já complicado naturalmente para realizar um ajuste fiscal muito significativo. O crescimento de 3,5% do PIB esperado para 2021 deve ser olhado com alguma cautela. Ele reflete basicamente o efeito base do ano passado, uma queda muito forte do PIB no segundo trimestre e uma recuperação que já aconteceu. Ao longo de 2021, o PIB ainda, na nossa estimativa, deve ficar abaixo do patamar pré-crise. E a recuperação ao longo de 2021 vai ser num ritmo muito mais suave do que foi ao longo do final do ano passado, terceiro e quarto trimestre de 2020. Os setores de serviços, portanto, devem ser beneficiados enquanto o consumo de bens tende a refluir. Essa mudança de composição do consumo das famílias vai ser natural. Houve uma
um deslocamento de demanda muito importante ao longo de 2020 e agora a gente acredita que vai ter uma normalização em 2021. Como sustentação também atividade, temos o mercado de capitais bastante forte. Eu acho que é um destaque bastante importante o número de IPOs, follow-ons, captações por parte das empresas foi recorde em 2020 e é algo que está mostrando um dinamismo bastante bom por parte das empresas privadas, principalmente, e que tende a beneficiar, a contribuir para a expansão do investimento ao longo dos próximos trimestres. Portanto, o quadro já não é de uma inflação abaixo da meta, mas de uma inflação ligeiramente acima da meta. Do ponto de vista do Banco Central, é necessário e acreditamos que em breve, já a partir de março, haverá uma normalização na taxa de juros, na direção de 4%, que traria a taxa de juros real para um patamar mais perto de zero, saindo do patamar negativo atual. Então, para os investidores, talvez seja uma mudança relevante, que é uma elevação gradual da taxa Selic ao longo de 2021. Contudo, isso não deve mudar o cenário de juros ainda relativamente baixos para a história brasileira. Olhando um prazo um pouco mais longo, 2022, é preciso considerar que talvez haja uma segunda rodada de normalização em direção à taxa de juros, aí sim positiva, mais perto de 6% em termos nominais. Para 2022, como um todo, não apenas na política monetária, haverá, como já comentei, alguns desafios na parte internacional, particularmente a reversão provável de estímulos monetários e também no ambiente doméstico, a eleição. Ainda está muito distante, mas naturalmente o quadro de 2022 será condicionado pelas eleições e é importante que haja uma perspectiva de continuidade de reformas da agenda que tem beneficiado e impulsionado o investimento privado nos últimos anos. Por fim, uma grande questão que tem levantado várias perguntas entre os investidores, o comportamento da taxa de câmbio. O Brasil descolou de outros países emergentes, a taxa de câmbio está bem mais depreciada do que os modelos normalmente mostrariam. Os modelos normalmente utilizados indicariam uma taxa de câmbio abaixo de 5, mais perto de 4,60, 4,70, e hoje estamos com uma taxa de câmbio mais próxima de 5,40, 5,30. Um elemento importante será a normalização da taxa de juros, que tende a resultar em alguma apreciação da taxa de câmbio. Mas o essencial para definir a trajetória do câmbio será de fato o andamento das reformas, em particular as reformas fiscais. Portanto, é um quadro ainda bastante aberto. Se há espaço para a taxa de câmbio apreciar, mas é preciso verificar se de fato as reformas serão encaminhadas. Como consequências mais estruturais, mais de médio prazo da epidemia, temos algumas questões. No mundo do trabalho, uma taxa de desemprego elevada. Também novidades em relação ao mundo do trabalho. Trabalho remoto, maior flexibilidade em relação a também jornadas de trabalho. Isso será um tema importante olhando adiante. Questão educacional também será relevante. É preciso, tanto por parte das pessoas quanto das instituições, que haja, de certa forma, uma compensação por esse um ano ou um ano e meio com, digamos, o sistema educacional, de certa forma, bastante afetado pela epidemia. Então, não deixar que isso afete a trajetória de educação, tanto dos jovens quanto de quem eventualmente estava já concluindo o seu estudo, entrando no mercado de trabalho. Então, esse é um tema relevante. Por fim, a questão fiscal vai ficar como uma questão premente no médio prazo. Então, os riscos fiscais, provavelmente, no Brasil e no mundo, vão demorar para, digamos, desaparecer por completo. E vai ser necessária uma recomposição do balanço, digamos assim, do setor público em vários países. Esses temas certamente vão requerer novas análises no futuro. Esse era um pouco dos temas e visões que tínhamos para compartilhar. Esperamos estar em breve juntos. Obrigado pela sua atenção.